Hoje o Senhor tem uma palavra para a tua vida. O Senhor me deu essa palavra e essa palavra ela tem mexido comigo, tem me cortado, como o pastor Marcos ele orou aqui, que a palavra ela venha nos cortar, nos moer. Foi literalmente o sentimento que eu tive quando o Senhor começou a me dar essa palavra. Eu quero compartilhar ela com vocês nessa noite. Acredito que não vai ser uma palavra longa, mas uma palavra necessária para o teu espírito nesta noite. Amém? Coloque para mim, por gentileza, no livro de Romanos, capítulo 3, no seu versículo 23. Glória a Deus, vamos lá. Esse é um versículo que eu acredito que todos já tenham lido, já tenham escutado pregações acerca desse versículo, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse versículo é um versículo muito conhecido. Só que existe algo aqui que nós precisamos prestar atenção. Existe algo muito importante aqui que fala aqui, ó. Porque todos pecaram. Você já se perguntou por que todos foram considerados pecadores? Porque a Bíblia ela está afirmando todos pecaram e foram destituídos, ou seja, separados da glória de Deus. Mas como foi o processo? Como é o processo do pecado? Hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante. Eu dei até um nome um pouco diferente como tema dessa mensagem. A guerra das sementes. Guerra de sementes. Amém? Obviamente, a semente de Deus e a semente de Satanás, a saber, o mal e o pecado. Amém? Nós vamos mergulhar um pouquinho aqui na palavra. Eu acredito que o Senhor vai falar conosco. Eu espero que Ele me dê graça para transmitir a totalidade dessa revelação para os irmãos. Ok, então nós sabemos que todos nós fomos considerados pecadores e fomos separados da glória de Deus. Aí nós temos que entender agora o processo de como surgiu o pecado. Como o pecado entrou na humanidade? Como ingressou o pecado nesta humanidade a qual nós estamos? Tudo teve um início. Nós vamos entender hoje como que foi o início, por que isso aconteceu e por que o pecado ele traz tantos prejuízos até os dias de hoje. O pecado é algo que entrou há não sei quantos milhares de anos atrás e até hoje o pecado ele faz as suas vítimas. Amém? O pecado, e de fato, ele é algo tenebroso na vida de uma pessoa. O pecado é como um chiclete. Quando você pisa, dá trabalho para tirar do teu pé. Amém? Vamos lá. Então, como que entrou o pecado na humanidade? No livro de Gênesis, capítulo 3, no versículo 6, nós vamos ter essa resposta. Gênesis 3, 6. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela obter o quê? Sagacidade. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então aqui nós vemos aqui pela palavra que o pecado entrou aí. Nesse exato momento entrou o pecado na humanidade. Como todos nós bem sabemos, Adão, o homem, o ser humano, a natureza do homem, segundo a palavra de Deus, a gente tem que olhar para todo o contexto da palavra. Quando Deus ele fez a criação, inclusive o homem, ele falou o quê? Que era boa. Então a natureza do homem em si é boa. A natureza antes da queda, amém? Não pós-queda. Pós-queda nós já acabamos de ler aqui, que é que todos já nascem em pecado, todos já nascem dentro dessa, vamos colocar uma dimensão de pecado. Mas olha que coisa poderosa. Por que o pecado, mediante todas essas gerações, ele continua fazendo as suas vítimas? Que força é essa que está no pecado, que é a semente do mal, a semente que foi introduzida a partir do jardim, como nós lemos? Adão e Eva, ele comeu a semente. Ele comeu aquele fruto, simbolizando o quê? A semente. Adão ele era uma pessoa boa, ele era pleno. A palavra vai dizer que Adão tinha comunhão diária com o Pai, o Criador. Mas quando Adão ele comeu aquela semente juntamente com Eva, entrou o quê? O pecado. Então foi introduzida em Adão que a semente do mal e a semente, consequentemente, a semente do pecado. Porque não havia pecado naquela época. Dali para trás não havia pecado. Deus ele fala que ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Depois ele vai falar que ele criou a sua imagem e os criou. E aqui nós vemos que Adão e Eva, quando eles comeram esse fruto, meu irmão, ingressou aí na humanidade o pecado. A semente, vamos tratar como semente, amém? A semente do pecado, a semente do mal foi introduzida no homem e na humanidade.
Ok? E se a gente for falar de mal, semente do mal, nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre a semente do mal, a gente vai ver que a semente do mal, após a queda de Adão, que durante gerações essa semente ela se proliferou até os dias de hoje, porque todos aqueles que nascem hoje ainda, eles nascem em pecado. Ok, mas a partir de que momento que o mal ele começa a operar na vida de uma pessoa? O mal, o pecado em si, se a gente sabe que um bebê, quando ele nasce, ele já nasce com mal. Ainda que ele não esteja o quê? Manifesto. O mal ele não se manifesta. Ok? O mal ele precisa de um ativo para que ele seja ativado e venha manifestar. Uma criança, se nós pararmos para olhar uma criança, em si uma criança ela é pura. Tem pureza, os pensamentos são puros. Às vezes ela dá um tapa no irmãozinho, depois ela já está lá brincando com ela. É pureza, amém? Mas chega um momento que o mal acessa aquela criança. Chega um momento que Satanás ele consegue ativar o código da semente do pecado e do mal naquela criança. Observe bem, a criança ela pode ter sido criada num lar cristão, ela pode ter sido criada, vamos conjecturar aqui, ela foi criada dentro de 4 paredes toda a vida dela. Ela ainda assim, ainda sendo criada entre 4 paredes, com estudo bíblico, tudo que quer que seja. Mas vai chegar um momento que Satanás vai o quê? Vai sugerir algo para essa criança. Porque a semente do mal está nela. E Satanás ele quer o quê? Ativar aquela semente para fazer aquela criança pecar. Quando uma criança ela começa a ter a consciência, começa a desenvolver a parte da consciência, esse é o momento que Satanás ele começa a entrar. Irmãos, não adianta. O inimigo ele é astuto e ele sabe os caminhos de como acessar a humanidade. Ele soube o caminho como acessar Adão e Eva pela sugestão e a cobiça dos olhos. Mais para frente nós vamos falar sobre isso. Então, ainda que essa criança ela esteja ali, protegido pelos pais, protegido do povo, da humanidade, está trancadas, conjecturando com vocês, trancada entre 4 paredes, ela não tem acesso ao mundo. Satanás vai encontrar uma forma de sugerir algo para ela. Como? Pensamentos. Pensamentos. Satanás ele vai sugerir um pensamento. Satanás ele vai dar o quê? Um sonho. Ele vai dar uma visão. Então ele sempre tem os meios, os mecanismos dele de sugerir para ativar o código do mal, o código do pecado em uma pessoa. Isso é muito tenebroso. Mas isso é o quê? É mediante aquilo que foi acontecendo no jardim. Então nós não podemos fechar os nossos olhos para o mal, não podemos fechar os nossos olhos para o pecado, que é a principal semente do mal. É o pecado. Porque a Bíblia vai dizer no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 8, que aquele que peca, coloca para mim por gentileza, Romanos capítulo 8, versículo 8, os que vivem na carne não podem agradar a Deus, os que vivem em pecado não podem agradar a Deus. Então essa é a missão de Satanás, tentar remover as pessoas da posição em que eles agradam ao Pai. Ok, vamos lá. Vamos continuar aqui, falando de semente. Estou conseguindo entender até aqui? Que a semente do mal, a semente do pecado, ela não existia. Ela já existia, mas ela não tinha ingressado na humanidade. Então, ela só veio a ter uma forma operante após o pecado de Adão e Eva no jardim. E a partir daí, todos nós fomos considerados pecadores. E todos precisamos da regeneração mediante o sangue de Cristo. Amém? Vamos lá. Como eu falei aqui, a semente não fazia parte da natureza do homem, mas ela ingressou mediante a cobiça dos olhos de Adão e Eva. Eles obtiveram ali o fruto do conhecimento do bem e do mal, e ali eles passaram a discernir que eles estavam nus. Olha que incrível, né? Coloca para mim, por gentileza, no livro de 1 João. 1 João, capítulo 3, o seu versículo 9. Entendemos um pouquinho aqui que a semente do mal é o pecado. Então, se nós já sabemos qual é a semente do mal, se a gente sabe qual é a semente do mal, nós não podemos regar essa semente. Vamos lá.
a semente de Deus. Todos aqueles que é nascido de Deus não se dedicam à prática do... Vamos lá. Todos aqueles que são nascidos de Deus não se dedicam à prática do pecado. Então aqui dá um sentido de algo constante, repetitivo. Então aqueles que vivem em pecado, uma prática constante. Como que eu posso dizer que eu nasci de Deus, eu nasci agora do Espírito de Deus, eu fui regenerado mediante o Espírito de Deus, e eu vivo numa prática constante do pecado, a semente do mal? A palavra está dizendo aqui que todo aquele que é nascido de Deus, ele não se dedica à prática do pecado. Ele não inclina o seu coração para uma vida em pecado. E aqui nós temos que tirar a nossa primeira lição aqui desse versículo nessa noite. Logo em seguida ela vai falar aqui, ó. Porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Você pode glorificar? Olha isso. Ele não deve pecar? Ele talvez não peque? Não, a palavra está dizendo que ele não pode continuar no pecado. É aqui que nós temos que entender. Como cristãos, pequenos cristos no significado literal, no grego, pequenos cristos, nós não podemos viver numa vida de pecado. Não podemos entregar os nossos membros, Paulo vai falar que não entregueis os vossos membros como instrumento de adoração ao inimigo. O que é entregar os membros como instrumento de adoração ao inimigo, se não viver na prática do pecado? E aqui, quando nós lembramos muito bem, meu testemunho, quando eu estava fora do Evangelho, quando eu não conhecia verdadeiramente a Cristo, eu sei a vida que eu levava. E literalmente era uma vida aprofundada no pecado. Porque essa semente que foi lançada no jardim, que eu nasci com ela em mim, foi ativada em algum momento, essa semente era operante em minha vida, a semente do pecado. Eu acredito que todos que têm um testemunho de conversão, ainda aqueles que nasceram no lar cristão, todos nós vamos ter esse testemunho de um momento, um start, um momento que nós precisamos confessar a Cristo e as coisas começaram a mudar na nossa vida. Mas aquele que está no mundo, ele não tem essa consciência. Por isso que eles vivem o quê? Constantemente praticando o pecado. Ok, ele está no mundo, ele não recebeu a luz, a iluminação do Espírito Santo que guia ele em toda a verdade. Ele não recebeu. Mas o cristão que nasceu agora do Espírito de Deus, João capítulo 1, versículo 13, o cristão que nasceu do Espírito de Deus, o cristão que tem experiência com o Espírito Santo, tem uma vida de oração, lê a palavra, e ainda assim ele está constantemente caindo em pecado, nós temos que tomar cuidado. Porque a palavra está dizendo que aquele que é nascido de Deus, ele não pode continuar. É um processo, amém? É um processo. Não é porque nós aceitamos a Cristo que o pecado ele já vai ser dizimado 100% da nossa vida, não tem como. Só como a pessoa quando se converte é um bebezinho que vai começando a aprender, vai adquirindo um alimento. Paulo fala que muitos estavam bebendo leite, mas precisamos comer o alimento sólido. E aí nós vamos identificando por meio do Espírito Santo aonde é pecado, é onde nós podemos pisar, andar e colocar as mãos. Mas quando a pessoa é do mundo, ela não tem o quê? A consciência de que aquilo é pecado. Beleza, então, nós sabemos que existe a semente de Deus. E existe a semente de Satanás. Consequentemente, existe uma batalha. Mas aí eu vou te dizer algo muito interessante nessa pregação. Eu espero que você pegue o código. Eu espero que você pegue a revelação dessa palavra. Porque nós precisamos entender algo muito interessante. Só recapitulando aqui algo bem interessante que eu esqueci. Mas quando a palavra diz que Adão e Eva eles comeram do fruto e a partir daí foram inseridos neles os códigos, a semente do mal, consequentemente a semente do pecado, quando a palavra fala isso, automaticamente essa revelação ela já nos desperta algo. Nós entendemos por meio dessa palavra que a semente ela foi introduzida, consequentemente ela não faz parte da minha natureza, porque quando Deus criou ele falou o quê? Que era bom. Então o mal, o pecado, não faz parte da nossa natureza. Primeira coisa que nós temos de despertar nossa mente nessa noite é isso. O mal, ele não faz parte da minha natureza. Então o que é o mal? O que é a semente do mal que foi semeada no seu terreno?
é um intruso, amém? É um estrangeiro. É o joio. Então, se a semente do mal for lançado no seu terreno, hoje você precisa deixar que a semente da palavra, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, a semente da palavra venha remover 100% a semente do mal. A semente que às vezes te inclina a pecar. Você precisa tomar posse dessa palavra e deixar que esta palavra, que é a semente de Deus, que é a vida dentro de ti, é a luz iluminando as trevas, que é a semente do mal. Olha só, foste regenerado não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa para toda a eternidade. Aleluia! A semente de Deus, a semente da palavra, está sendo liberado sobre a tua vida. Quantas palavras nós recebemos aqui, quantas sementes. Nós já temos um celeiro, irmão, armazenado de palavras que são ministradas nesse altar. O nosso pai espiritual, os ministros desta casa, os ministros de toda a rede Emigrar, estão com a missão de levar esta palavra, que é a semente, para que essa semente se assente no trono do teu coração e arranque todos os resquícios da semente do mal. Aleluia! Só a palavra, o poder da palavra. A palavra de Deus vai dizer que a palavra é como uma espada e ela faz a divisão, irmão. Ela faz a divisão. Ela vai separar o santo do profano. Aquilo que ainda não glorifica o Senhor no teu corpo, na tua vida, a palavra de Deus ela vai arrancar. Eu não tenho dúvida disso. Aleluia! Estão aqui? Então essa é a semente de Deus, a palavra. A semente de Deus, o próprio Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo é a própria palavra. João capítulo 1, versículo 1. Quando eu falo da semente da palavra, eu estou falando do próprio Cristo, porque só Ele tem poder para arrebentar com as forças das trevas, e para isso se manifestou o Filho de Deus, para aniquilar com as obras do diabo, aleluia. Quando eu falo da palavra, eu estou falando do verbo, o verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus, aleluia. Ele veio e habitou no nosso meio, e hoje Ele vem com uma palavra para nos limpar e nos purificar, e arrancar toda a semente do mal, aleluia. Não sei se você está entendendo isso, mas essa noite, todo resquício de semente que caiu no seu solo, que é um estrangeiro, vai sair. Ela precisa sair. Ela não tem outra opção. Amém? Glória a Jesus. Então, às vezes, eu sei que pode parecer um pouco chocante, né? Falar sobre o pecado. Nós não estamos aqui para exaltar o pecado, mas nós estamos aqui para confrontar ele, para que a consciência, cada dia mais, ela seja despertada e iluminada pela revelação da palavra, para que nós venhamos identificar aonde é que essa semente ainda está tendo algum tipo de influência na nossa vida. Porque só assim nós podemos vencer e continuar avançando para o bom propósito de Deus na nossa vida. Ok? Então nós precisamos entender que a semente do mal, a semente do pecado, isso precisa entrar na tua consciência. Não faz parte da tua natureza. Ainda que venham aqueles pensamentos, pensamento de falar mal dos irmãos, pensamento de pegar algo que não é seu, pensamento de ser injusto, esses pensamentos não te pertencem. O nosso apóstolo está sempre pregando aqui, não seja definido por um pensamento. Não seja definido por um pensamento. O inimigo ele vai acessar, vai jogar os dados deles na mente. Um dos nossos maiores campos de batalha é a mente. Então nós precisamos nos renovar no espírito para que nosso campo da mente esteja sempre ativo e nós venhamos identificar quando Satanás está jogando um dardo ali para tentar nos levar para essa dimensão pecaminosa, para nos fazer pecar, errar, pecar contra o Senhor. Então nós precisamos entender que a nossa consciência ela precisa estar todo o tempo ativa, ela precisa estar todo o tempo ungida pelo Espírito Santo. Porque é só o Espírito Santo que pode ungir a nossa consciência. Nós vamos ver aqui, eu preciso arrancar algo aqui. Aqui, não aqui, Pai. Eu preciso arrancar aqui. Obrigado, Espírito Santo, por me revelar aqui. Precisamos. Vamos lá. Mas é inevitável que algumas pessoas, mesmo recebendo a graça salvadora do Senhor Jesus, recebendo a instrução do Espírito Santo, é inevitável que algumas pessoas, elas ainda não cometam alguns pecados.
É inevitável. Por quê? Não pela semente em si, porque a semente foi arrancada. Amém? Eu creio que a semente foi arrancada, irmãos. Na cruz do Calvário, nenhuma semente resistiu. Toda semente foi arrancada. Amém? Toda semente do mal foi arrancada de nós. Eu só trouxe aqui para você o significado da semente, para vocês verem como que ela entrou. No mundo, aquele que está fora, eles ainda têm a semente do mal. Mas nós que estamos em Cristo, nós não temos mais a semente do mal. Aleluia. Não temos. Aleluia. Senhor, me dá graça, Senhor. Está conseguindo entender até aqui? Está dando para entender a semente, a guerra das sementes? Ok, então nós temos a semente do mal e temos a semente de Deus. Só que hoje a semente de Deus já venceu por você, amém? Porque você está em Cristo. Então não existe mais nenhuma semente do mal em você. Não existe, não existe. Então por que eu penso mal do meu irmão? Por que às vezes eu sofro ataque na mente e faço... Ok, isso aí nós sabemos muito bem, como o nosso pai espiritual ele sempre pregou aqui, a influência dos tronos e dos principados. Não preciso falar sobre isso aqui, você pode ir lá no canal do nosso apóstolo, você vai ver todos os ensinamentos sobre tronos e principados e o nível de influência que eles têm nas mentes das pessoas. Então o mal que você pratica não é por causa de você, da sua natureza, não. A sua natureza agora ela foi regenerada em Cristo Jesus. Você agora nasceu de Deus, você não pode pecar. Mas por que você pega? Por causa da influência e as batalhas espirituais que você tem na mente. A opressão. Mas em si, se você se revestir de Deus e viver dentro de uma vida rendida, consagrada a Ele, você não pode pecar. Você não pode continuar. Você não pode continuar na prática do pecado. Amém? Porque a sua consciência ela foi iluminada pelo Espírito Santo e agora você consegue enxergar com mais facilidade. Opa, ali tem um pecado, fora. Ah, não. O Espírito Santo ele começa a te revelar, ele começa a falar, não vá, porque lá você tem grande chance de pecar. Então, às vezes, vai surgir as propostas e o Espírito Santo vai falar assim, não aceite. Essa porta não sou eu que estou abrindo para você. Cuidado aqui. Porque o Espírito Santo ele sabe muito bem que ali é um caminho que Satanás está tentando armar para aquela pessoa cair no pecado. Não pela semente, mas pela influência e o ataque satânico na mente, o ataque dos tronos, das opressões. Amém? Estão comigo? Vamos lá. Então, nesse sentido de que algumas pessoas, o cristão, agora estou tratando do cristão, porque alguns cristãos, mesmo mediante ao conhecimento de quem Cristo é na vida deles, eles aceitaram a Cristo, receberam de fato, né, o batismo com o Espírito Santo, os dons, mas essa pessoa ela não resiste a algumas batalhas em algumas áreas na vida dela, e ela ainda peca naquela área. Como eu falei, não pela ação da semente em si, mas por causa do acesso que o inimigo ainda tem naquela área, porque está aberta. Beleza? Aí nós vamos ler aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo 10, algo muito interessante que o apóstolo Paulo ele fala. Eu até coloquei aqui, ó, a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Amém? Olha que interessante isso aqui. Teoricamente, esse versículo aqui é para dar um entendimento pós-pecado. O que acontece com as pessoas, os cristãos, quando ela peca. Normalmente elas vão cair aqui, ó, exatamente aqui. Ó. A tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade, qualidade de arrependimento que conduz à salvação, aleluia. Porém, a tristeza do mundo traz o quê? A morte. Meu Deus, é forte nesse versículo. Então aqui nós entendemos que as pessoas, existem dois níveis aqui. A tristeza que vem de Deus, que vai produzir um arrependimento, uma qualidade. Opa! Então nós entendemos que o arrependimento ele é nivelado, ele é qualificado. Se o arrependimento de uma pessoa não for genuíno, ele não vai entrar dentro daquela qualificação que está ali. Ó. Ele não vai entrar. Mas se ele se arrepender de fato das suas atitudes e reconhecer diante de Deus, aí sim, esse arrependimento, essa qualidade, vai gerar nele o que? Um arrependimento para a salvação. Então existe esse lado do arrependimento.
Que as pessoas, elas vão o quê? Vão se arrepender, vai voltar atrás, vai se humilhar diante do Senhor, vai falar, vai reconhecer o seu pecado, eu reconheço, e vai confessar. Mas como Satanás, ele gosta sempre de imitar aquilo que é de Deus, era óbvio que ele ia tentar imitar. Aí ele lançou o quê? O remorso. A tristeza segundo o mundo, o remorso. O perigo é quando o cristão, que ele comete um pecado, ele não vive mais numa vida pecaminosa, mas pelas batalhas ele comete um pecado. Quando ele comete um pecado, e ele não entra dentro da dimensão da tristeza segundo Deus, mas ele entra na dimensão do remorso. O remorso, ele não tem poder nenhum de transformação. Nenhum. Pelo contrário, o remorso é um alto custo de miseração, isso é orgulho. É um vitimismo. Mas a tristeza, segundo Deus, ela vai produzir em ti um arrependimento. E o processo de produzir ou forjar em ti o arrependimento é doloroso. Porque você reconhece que você pecou. E só tem um que pode te convencer do pecado. O Espírito Santo. E o Espírito Santo nos convencendo do pecado é doloroso. Às vezes, até isso Satanás ele tenta imitar. Às vezes Satanás tenta lembrar os pecados que tu fazia do passado. Passou o passado e vai lançar isso como uma acusação. Isso é diabo. Isso é Satanás. Não caia nesse engano. O Espírito Santo está me lembrando dos meus pecados do passado. Não. Sempre que o Senhor for te lembrar de algo que você praticava no passado, mas que você já venceu em Cristo Jesus, isso vai gerar em você um sentimento de gratidão. Automaticamente você vai entrar, Senhor, obrigado, porque o Senhor me livrou disso, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. Mas quando é Satanás, você vai sentir o quê? Acusação, uma grande aflição na tua alma. Essa é a tristeza segundo o mundo. Coloca por gentileza. A tristeza segundo o mundo, o remorso, vai produzir isso. E a consequência do remorso é o quê? Morte. Por quê? Porque a pessoa, quanto mais ela fica ali na dimensão do remorso, ela não consegue se arrepender verdadeiramente, consequentemente ela não consegue abandonar aquela prática. O remorso não tem poder de fazer a pessoa abandonar a prática do pecado. Aleluia. O remorso, ele não tem esse poder. Pelo contrário, ele vai te deixar preso ali. O remorso é instantâneo. O remorso no momento do pecado, no momento da prática, no momento que foi cometido ali o pecado, vai vir aquele grande remorso. Parece que é. Parece que é. O Espírito Santo parece, mas não é. É o remorso. E ele é momentâneo. Daqui a pouco aquela pessoa, ela age como se nada tivesse acontecido. Ela não sente nenhum tipo de angústia ou aflição. Nós vamos ler aqui em Salmos 51, nós temos a revelação do verdadeiro arrependimento que produz em nós. Mas o remorso, meu irmão, o remorso ele não produz nenhum benefício, pelo contrário, ele deixa a pessoa presa num alto custo de miseração. O remorso ele vai fazer a pessoa a recitar: eu não sou digno de estar na tua presença. Eu não sou digno de estar entre os irmãos. Eu não sou digno disso. Senhor, lamúria, lamentações infundadas, engano. Engano. Mas se nós formos ler o livro de Salmo 51, nós vamos ver que Davi, no versículo 11, ele falou o quê? Senhor, não tire de mim a tua presença. Não me afaste da tua presença. Ele reconheceu o pecado dele. Ele sabia. Esse salmo aqui é o salmo de Davi, mediante o pecado que ele cometeu, o adultério com Batseba. Mas ele reconhece: Senhor, não me tire da tua presença. Essa é a tristeza que é produzida pelo Espírito Santo em nós, que vai gerando esse arrependimento, para nós sermos salvos. Não, eu não posso, Senhor, eu não sou digno, não. Mas o Espírito Santo, quando ele está nos constrangendo e nos levando a um arrependimento, Senhor, não tire de mim a tua presença. É despertar da tua consciência que sem a presença do Senhor, quem somos nós?
Na continuação, fala o quê? Nem tires de mim o teu Santo Espírito. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Alguém já conseguiu, pelo menos, imaginar como seria uma vida sem o Espírito Santo? Que tenebroso que seria para nós. Ele não tire de mim a tua presença. Não tire de mim o seu Santo Espírito. A tristeza, segundo Deus, vai produzir esse nível de arrependimento. Vai trazer ainda mais a consciência de quem Deus é. Aleluia. Estão aqui? Aleluia. Então, o arrependimento. Quem gera esse arrependimento verdadeiro? É o Espírito Santo. João capítulo... Deixa eu me localizar aqui. Aleluia. João capítulo 16, versículo 8. Essa é a missão do Espírito Santo. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Se porventura nós viemos cair e pecar, seja contra os nossos irmãos, contra os nossos líderes, contra o próprio Senhor, nós temos que tomar muito cuidado para ver se a nossa próxima movimentação, se não é mediante um remorso. Temos que tomar muito cuidado com o remorso, irmãos. Mas o Espírito Santo, ele vai fazer isso aqui, ó. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado. Se você pecou contra o Senhor, você está em desobediência, ele está te pedindo algo, você não está fazendo, está em desobediência, o Espírito Santo está te convencendo. Ó, tu pecou, tu precisa se ajustar com o Senhor, faça a sua vontade, vá. Amém? Então esse é o papel do Espírito Santo, nos convencer. Não é só de nos convencer quando nós éramos ímpios, não é só convencer o ímpio, não, ele continua convencendo um cristão. Porque o cristão, infelizmente, muitos ainda cede à tentação de Satanás. Como eu falei, não pela operação em si da semente, mas pelas frequências que o inimigo consegue acessar ainda a dimensão da alma da pessoa e ela não resiste. Gálatas 5:19 vai dizer que é uma batalha entre a carne e o espírito. E a palavra vai dizer que o pecado foi aprisionado aonde? Na carne. Por isso que é uma grande luta e a maioria do pecado, a maioria das vezes vai ser na dimensão da carne. A dimensão do corpo. Então nós temos que tomar muito cuidado com a carne que sempre luta contra o nosso espírito. Amém? Vocês estão com sono? Misericórdia. Vamos lá. O Senhor vai dar graça para a gente. Amém? Estamos sendo abençoados. Deixa eu abrir meu caderninho aqui, que hoje foi bem corrido, não consegui passar tudo pro tablet, mas eu tenho aqui a anotação. Davi, que maravilha, né? Aqui nós temos a representação perfeita do verdadeiro arrependimento. Salmo 51, por gentileza. Aqui nós temos, esse aqui, meu Deus, eu já chorei tanto lendo o Salmo 91, irmão, que não tem noção. Eu já chorei tanto, que era como se fosse a própria mão do Senhor me apertando, me esmagando. Falei, Senhor, misericórdia da minha alma. Olha esse salmo. Salmos 51, a partir do versículo 1. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Olha, você consegue imaginar um nível desse clamor? O nível, bota no versículo 2. Versículo 2. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Aleluia. Esses dois versículos aqui você já mergulha. Isso é arrependimento, reconhecer que só Ele pode nos limpar, só Ele pode arrancar. E aqui é uma palavra-chave, ó. Ele pede para o Senhor o quê? Lavar. Lava-me. E de fato, no início aqui, o rio do Senhor no nosso meio, nos lavando. Isso acontece. O nosso apóstolo ele já contou alguns testemunhos, que inclusive que a água física, ele sente no corpo físico a água passar sobre ele. O Senhor ele vem nos lavar, vem lavar nossas armaduras, não necessariamente condicionado a pecado, mas ele vem nos lavar mediante as batalhas. A água vem nos lavar, amém? Está comigo? Então olha só, olha o que Davi ele traz aqui a revelação do verdadeiro arrependimento.
a tristeza que produz o quê? A salvação. Deixa eu correr aqui, que o tempo está curto. Davi, ele reconheceu o tamanho do seu pecado. E ele reconheceu contra quem ele tinha pecado. Procura um versículo que fala assim: eu reconheço, eu pequei contra ti somente, Senhor. Por gentileza. Pronto, 4. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, incontestável ao julgar-me condenado. Meu Deus, irmão, olha isso. Entenda uma coisa, queridos, toda vez que nós pecamos, nós não pecamos contra a pessoa A, B e C, contra o meu líder, contra o meu pastor. Você está pecando contra Deus. Davi, ele fala: eu pequei contra ti, Senhor. Então nós temos que ter essa consciência que quando nós cedemos ao pecado, nós estamos pecando contra Ele, contra o próprio Altíssimo. Amém? Vamos lá. Ok. Então, Davi, ele nos dá aqui a revelação do verdadeiro arrependimento. Coloque no versículo 17, por gentileza. Uma pessoa que ela é movida por remorsos, ela nunca vai acessar isso aqui. Se movendo com remorso, ela não vai conseguir acessar isso aqui. Não vai conseguir. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. O remorso, ele vai te remover do quebrantamento, querido. Mas o arrependimento, a tristeza que vem de Deus, ela vai te levar para dentro do quebrantamento. Só assim nós podemos reconhecer quão tenebroso é o nosso corpo, a nossa natureza caída. Só assim nós podemos reconhecer o tamanho do nosso adversário, de quem luta conosco. Então o quebrantamento, ele só vai vir na nossa vida, um quebrantamento verdadeiro, mediante o quê? Um verdadeiro arrependimento. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, a pessoa, quando ela é movida pelo remorso, ela não vai fazer isso, ela não vai entrar nisso aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Sendo assim, humilhai-vos sob as poderosas mãos de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Humilhar é se quebrantar, é ser desprovido de si mesmo. Só aquele que é arrependido, aquele que entra no arrependimento, pode fazer isso aqui, se humilhar diante do Senhor, passar horas ali, ó, no chão, chorando, baba para todo lado, mas ele está ali: Senhor, eu quero. Só aquele que entra dentro da dimensão do arrependimento. O remorso? Ah, não, tu não precisa, tu já pediu perdão. Tu já pediu perdão, tu não precisa. Levanta daí, tu não precisa. Mas aquele que entende a gravidade do pecado e contra quem pecou, vai para isso aqui, vai se humilhar. Vai se humilhar. Amém? Davi, ele relata também que ele tinha perdido a alegria. O pecado, ele rouba a alegria da salvação. Davi, ele fala que ele tinha perdido a alegria, o júbilo. Muitas pessoas são assim. Muitas pessoas, elas pecam, elas não conseguem transitar do remorso para o arrependimento, elas perdem a alegria. Perdem a alegria da própria salvação delas. As pessoas, elas não conseguem se alegrar quando um ímpio vem à frente e confessa ao Salvador, se entrega a vida a Jesus. Elas não conseguem se alegrar. Elas não conseguem ter nenhum tipo de expressão de alegria. Para ela é como se fosse normal, normal. Mas não é normal. A Bíblia vai dizer no livro de Lucas, capítulo 15, no versículo 7, que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Festa-se a festa no céu, e quanto mais nós, irmão, temos que festejar por mais um que foi arrancado no reino das trevas. Então, o pecado, ele vai remover a alegria da própria salvação da pessoa, que ela não vai conseguir encontrar alegria também na salvação do próximo. Ela não consegue esboçar. Olha que perigoso, né? Muito perigoso. Vamos lá, vamos continuar aqui. Ok, aleluia. Isso aqui é a forma antiga, né? De pregar com caderninho, né? Hoje, na época de tanta tecnologia. Mas eu acredito que o pessoal do
da Escola de Sabedoria na terça me inspirou, que veio todo mundo com um caderninho. Fiquei até meio sem jeito de trazer meu tablet. Amém? Vamos lá. O pecado rouba a nossa alegria. Perfeito. Aqui nós chegamos num ponto muito interessante que é o que fazer para vencer o pecado. Aí eu vou correr aqui que eu preciso falar algo muito, muito importante com vocês. Como vencer a semente do pecado. Vamos lá. Satanás sempre mantém um padrão. Ele tem 3 pilares que ele sempre usa para fazer as pessoas pecar. 3 pilares. Agora eu vou ler um pouquinho. Tá bom? Mas antes, coloca aqui para mim, por favor, Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Deixa eu correr. Aleluia. Está aqui. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Próximo, isso. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o quê? O pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Fala sugestão, aceitação e consumação. Pronto, esses são os 3 pilares que Satanás ele usa para levar uma pessoa para o pecado. Sempre foi assim, desde o início. Vou ler para você rapidamente aqui o que é sugestão. É a apresentação de uma ideia, pensamento, desejo ou tentação à mente. A sugestão não é pecado em si. É o momento em que surge uma proposta para desobedecer a Deus. No livro de Gênesis, capítulo 3, ele fez o quê? Ele fez uma sugestão a Eva. É verdade mesmo que vocês não podem comer nenhum fruto? Fez a sugestão. E ele está sempre sugerindo. Ele sugeriu a Eva. Ele sugeriu a Ananias e Safira, em Atos capítulo 5. Ele sugeriu a Jesus, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4. A diferença é que Jesus não aceitou a sugestão de Satanás, amém? Mas os outros aceitaram. Então o pecado ele vai vir. Existe um padrão. Irmãos, na maioria das vezes sempre vai ser assim. Satanás ele vai sugerir algo para você. Ele vai te dar uma sugestão. Primeiro ponto, sugestão. Amém? Segundo ponto, aceitação. Aquilo que foi sugerido, foi aceito. Ele sugeriu a Eva e Adão, eles aceitaram e nós estamos aqui hoje. Sugeriram a Ananias e Safira, eles reteram parte do valor para eles, morreram. Mas foi mediante o quê? Uma sugestão. Depois da sugestão veio o quê? A aceitação. Definição de aceitação, ó. É quando a pessoa concorda internamente com a sugestão e acolhe no coração. Aqui a tentação deixa de ser apenas uma proposta externa e passa a ser alimentada internamente. Aqui nós vemos que Eva falou o quê? Gênesis capítulo 3. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Procure para mim, que acho que é o versículo 6. Gênesis 3, 6. Ela aceitou a sugestão de Satanás. Satanás falou assim, ó, se você comer, Deus vai saber que você vai ser igual a ele. Por isso que ele não quer que você come, abençoada. Se você não comer, ele não quer que você come porque você vai ser igual a ele. Aí ela olhou para a fruta, que? Portal dos olhos, cobiça, ela vem pelos olhos, a maioria das vezes. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável, opa, ela deu aquela olhada. Mas para ela dar essa olhada, ela já tinha aceitado, irmãos. É o segundo passo, ela aceitou. Ela olhou e a árvore parecia realmente agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para se obter sagacidade. Olha só. Olha o que gerou uma sugestão de Satanás. Depois da aceitação, pronto. E aí, consequentemente, nós já sabemos o final da história. Eles comeram do fruto. Ok. Ananias e Safira, Atos capítulo 5. Pedro vai falar, Ananias, por que você deixaste Satanás intentar contra o seu coração para pecar contra o Espírito Santo e reter parte do dinheiro para ti? Porventura, se tu tivesse ficado com todo o dinheiro, não seria seu? E aí Ananias, Pedro liberou uma palavra ali, o próprio Espírito tirou a vida de Ananias. Mas passou pelo mesmo processo, lembra? Lá no jardim, em Atos 5, mas em Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, ele também sugeriu a Jesus. Se tu és mesmo filho de Deus, transforme essas pedras em pães.
Jesus falou o quê? Está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Aleluia. Isso é maravilhoso, né? Ok. Então, continuando aqui, na questão ainda da aceitação. Eva olhou para ele, considerou agradável e desejou a sabedoria. A mente negocia com a tentação, o coração começa a desejar o que Deus proibiu e a resistência espiritual diminui. A partir da aceitação, a resistência espiritual ela começa a cair. Agora, a consumação. A consumação já é a consequência desses dois pilares iniciais. Vamos lá. É a execução daquilo que foi aceito no coração. Como eu falei, Eva comeu o fruto. Judas aceitou as moedas. Ananias ficou com parte do dinheiro. Então nós vemos aqui que é sempre um processo, ele sempre vai usar o mesmo processo para lutar contra o cristão. Sugestão, vai sugerir. E todos nós estamos sujeitos a passar pela sugestão. Satanás ele sugere para todos. Se ele sugeriu para Jesus, irmãos, no deserto, ele não vai sugerir para você? Ele sugere para todos. Deus ele fala para Caim lá no livro de Atos, no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Atos, capítulo 4, versículo 7. Se procederes bens, não é certo que serás aceito, Caim. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti? O pecado ele está à espreita, tentando todo o tempo nos destruir. A palavra vai dizer que Satanás ele está como um leão ao nosso derredor, só esperando uma oportunidade para nos devorar. Então nós temos que estar atentos e saber que ainda que nós estejamos crescendo na revelação de Cristo em nós, a esperança da glória, aleluia, nós estamos sendo fundamentados pelos fundamentos eternos, que é a palavra de Deus. Isso não vai nos isentar de receber as propostas de Satanás. Ele vai propor, ele vai sugerir, porque esse é o papel dele. Ele anda por toda a terra fazendo o quê? Sugerindo para o povo. No livro de Jó, capítulo 1, no versículo, acho que versículo 7, Jó capítulo 1, vê se é o versículo 7. Vai falar que Satanás, ele chega e Deus fala para ele, Satanás está vindo da onde? Eu estou vindo da terra. Estou andando, perambulando pela terra. Perambulando. Então Yahweh questionou a Satanás, de onde vens? E Satanás lhe deu a seguinte resposta, de perambular pela terra e vir pelos caminhos. Ah, meu Deus. Olha isso. Aí tu acha que um desses caminhos Satanás não vai entrar no teu caminho para te fazer uma sugestão, para te fazer cair, pecar? Sim, ele vai. Ele vai jogar pensamentos, ele vai distorcer a fala dos seus irmãos para que você se vire contra os seus irmãos. Irmãos, olha, ó, pelos caminhos, era um plural. São muitos caminhos que Satanás anda nesta terra. Ele fica vagueando, esperando uma oportunidade. Uma hora ou outra ele vai entrar no teu caminho e vai fazer uma sugestão. Cabe a você estar atento e discernir pelo Espírito. Opa, para fora, Satanás. Para fora dos meus caminhos. Não aceite a sugestão de Satanás. Amém? E esse é o papel dele. Ele quer sugerir. Ele estava lá, ó. Ele foi lá para a reunião dos santos. Amém? Estão aqui ainda? Então é isso, nós temos que entender que de fato a semente do mal ela foi introduzida, mas o Senhor ele nos deu a vitória. Os laços de Satanás eles foram arrancados. Satanás, beleza, deixa eu voltar aqui rapidamente, perdão. Como que Satanás ele entra no caminho das pessoas? Ele já o quê? Ele coloca armadilhas. Quem sabe qual é a armadilha que Satanás usa? Tem alguém que já foi caçador aqui? Não, né? Só eu mesmo. Nascido e criado na Bahia, já cacei muito. Eu entendo um pouquinho de laço. Amém? Ele coloca laços nos caminhos. Ah, ele é astuto. O que é um laço? Você não coloca um laço depois que eu vou usar o termo caça aqui, né, que a gente usava na Bahia. Colocar presa. Amém? Ele não coloca o laço no caminho depois que a presa já passou.
Não, ele se antecipa o laço. Pela minha experiência de caça, quando eu caçava, quando eu era criança, a gente identificava um caminho. Opa, ele está sempre passando por aqui. Vou colocar um laço aqui para ele. No outro dia a gente ia lá, o quê? A presa estava lá. Satanás, ele faz assim. Ele começa a observar onde você está indo, onde você vai, com quem você fala. Ele, opa, vou preparar um laço para ele bem aqui. Vou preparar o laço. É isso, irmãos. É assim que funciona. Ele está sempre preparando um laço para a gente. Porque a palavra do Senhor vai falar que o Senhor ele quebrou o laço da morte. Cadê? Atos capítulo 2, versículo 24. Coloca para a gente. O maior laço que Satanás tinha, o Senhor Jesus Cristo veio e quebrou. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte. Esse é o maior laço de Satanás, é o laço da morte. Mas Jesus Cristo nos deu o quê? Ele fez o quê? Ele removeu, ele rompeu. Ele rompeu com os laços da morte. Porque era impossível que a morte e o rei tivesse. Aleluia. Pode glorificar? Impossível a morte reter o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, irmãos. Impossível. Essa mensagem aqui, ele está dizendo que nele, você também já rompeu os laços da morte. Nenhum laço de Satanás pode te prender agora, te enredar. O laço do pecado, ele não tem mais poder na tua vida. Não tem. Tome posse da palavra, que a palavra diz o quê? Romanos capítulo 8, versículo 1. Porquanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Nenhuma. Os laços do pecado, eles foram aniquilados na cruz, meus irmãos. Eles foram arrebentados. E ainda hoje, quando Satanás ele tenta entrar no teu caminho para colocar um laço, creia que Deus é fiel para dar ordem aos teus anjos para arrebentar com os laços de Satanás no teu caminho. Aleluia. Porque a palavra ela fala isso. Salmos 91, versículo 11. Eu vou dar ordem aos meus anjos para te livrar em todos os seus caminhos. As pedras de tropeço, às vezes ela vai vir como um laço. Para te prender, ó. Quantas libertações aqui foi falado, está quebrando a corrente dos pés, das mãos. Por quê? São esses laços que tentam prender as pessoas. Amém? Está aqui? Então nós temos que tomar posse disso aqui, ó. Hoje nós não vivemos mais influenciados pela semente do mal que foi colocado na humanidade, não. Essa semente foi toda removida mediante a semente imperecível da verdade, a palavra de Deus, o próprio Cristo encarnado hoje habitando em nós, o Espírito da verdade, que é a luz que nos ilumina todos os dias, ilumina o nosso entendimento, ilumina os nossos olhos para que nós possamos ver aquilo que, a armadilha que está nas trevas. O Senhor, ele nos ilumina os nossos olhos. Opa! Aleluia. Tem um laço ali. Fuja, filho, não vá por aí. Corte o caminho, vá por aqui. O Espírito Santo, ele tem um poder de nos guiar em toda a verdade. Aleluia. João capítulo 16, versículo 13. E nós recebemos a vitória em Cristo Jesus e vencemos também os laços do maligno. Os laços de Satanás não têm mais nenhum poder sobre a nossa vida. Repita comigo. Os laços de Satanás não têm mais poder na minha vida. Eu não vou cair nos laços do inimigo. É isso. Nós não vamos mais cair nos laços do inimigo. Nós já sabemos como ele age, irmãos. Nós já sabemos que ele está perambulando por aí. Ele está andando, está tentando armar armadilhas para você colocar laço. Mas você já sabe, a palavra está te esclarecendo hoje. A palavra, onde você for, esteja constantemente em oração. Judas capítulo 1, versículo 20. Oração no Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 18. Uma oração no Espírito vai preparar o teu futuro. Aleluia. A pastora Adriana trouxe o testemunho aqui, que ela passou horas e horas de oração e o Senhor livrou ela na estrada. O laço estava armado para ela, o acidente, mas o Senhor interviu mediante a oração. Ore no Espírito, ore em línguas e o Senhor te dará o livramento. Aleluia. Glória a Deus. É isso. Quando nós vencemos, já estou finalizando. Quando nós vencemos em Cristo Jesus, aí verdadeiramente nós somos livres das amarras do pecado. E aí, qual foi a vitória que o Senhor nos deu? Coloque para mim, por gentileza, para a gente finalizar. Tem muita coisa aqui, meu Deus, mas glória a Jesus, até aqui Ele tem nos ajudado. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 37.
Aqui eu tenho que compartilhar isso com vocês antes de terminar. Vocês precisam ter essa palavra aqui, ó, nos códigos do teu corpo. Em todas as coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. O homem, ele só pode acessar uma dimensão, a dimensão da vitória. Amém? Mas o Senhor, ele nos dá algo mais extraordinário, maior do que a vitória, mais que vencedores, amém? Ele te fez mais do que vencedores, meus irmãos. Não, ele não vai te fazer mais que vencedores, ele já te fez mais que vencedores. Se você entrou no arrependimento de coração, você aceitou ele como seu único suficiente, nasceu agora do Espírito de Deus, está trilhando o caminho, está lutando, opa! Você é mais que vencedor. Não aceite nenhuma condenação há, Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não deixa a dimensão do remorso ficar te acusando. Não, mas entre na dimensão do quebrantamento. Quebrantamento e reconheça: Senhor, eu pequei, contra ti somente eu pequei, Senhor. Tenha misericórdia da minha alma, segundo a tua clemência, é a tua infinita misericórdia, o teu amor. Aleluia. 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 Jesus, ele nos deu a vitória quando ele triunfou na cruz. Colossenses capítulo 2, no versículo 15. Aleluia. Vocês são mais do que vitoriosos, amém? Vocês foram totalmente limpos da semente do pecado. A semente do mal foi totalmente arrancada de vocês pela semente do Espírito de Deus, a semente do próprio Cristo, que é a palavra que habita hoje em nós. A palavra viva e operosa, que está dizendo em 1 Pedro. Ela está aqui, ó, todo tempo te limpando, é um processo de dentro para fora. Olha só a vitória que o Senhor nos deu aqui, ó. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Amém? Essa é a dimensão de mais do que vencedores. Não é na sua própria força, mas é naquilo que ele já fez, já está feito. Já está feito. Ele já nos deu o título de mais do que vencedores. Aleluia! Você pode ficar de pé e aplaudir o Senhor nessa noite? Glória a Jesus! Espero que essa palavra tenha edificado o teu espírito e que você extraia o melhor dela, porque nós temos que ter a plena consciência de que a semente do mal, ela não faz parte mais da nossa natureza. Assim como o joio é queimado e arrancado do meio do trigo, a semente do mal foi arrancada da nossa natureza. Ela foi colocada por causa de Adão e Eva, mas ela foi arrancada também pelo segundo Adão, aleluia. E em Cristo Jesus, nós encontramos toda a plenitude. Nós entendemos que nós somos mais do que vencedores. Nós entendemos que nós somos filhos. Não apenas filhos, mas nós entendemos também que nós somos herdeiros. Nós vamos herdar algo ainda mais extraordinário, amém? Essa vida é só um estágio, mas é muito importante que enquanto nós estivermos aqui, nós venhamos cumprir os princípios da palavra de Deus. Todos os dias, porque a palavra é a semente que vai te livrar de cair nos laços de Satanás. Aleluia! Glorifica o Senhor mais uma vez. Glória a Jesus. Tá, glória. Amém? Boa noite. Shalom. Deus abençoe vocês. Vocês receberam a palavra? Quem é que vai para o Avivar? Aleluia! Glória! Vocês vão desse jeito para o Avivar? Tem que ir para o evento de ressurreição dos mortos. Quem vai para o Avivar? Glória! Aí, maravilha. Então, já deixamos aqui nossos avisos que no domingo agora nós não teremos culto aqui, ok? No domingo nós não temos culto, você que está nos acompanhando online. Geralmente o pessoal gosta de vir no domingo, questão de distância, etc.